livro pode ser a fonte mais confiável de todas. Ele se chama Bíblia de Coubrin. A Bíblia de Coubrin é uma antologia secular de 3.600 anos. A primeira parte foi escrita por volta da mesma época do Antigo Testamento. A Bíblia de Coubrin é um vislumbre das mentes dos egípcios que construíram as pirâmides. A Bíblia de Coubrin é composta por 11 livros separados, sendo que os 6 primeiros foram escritos pelos antigos egípcios e os outros 6 por sacerdotes celtas. A parte mais antiga foi escrita supostamente após o Êxodo, que alguns datam no século XV a.C. Esse foi um episódio fundamental na história hebraica. Quando o profeta Moisés enfrentou o faraó egípcio e acabou libertando os hebreus da escravidão. Se diz que a Bíblia de Coubrin foi descoberta no século XII na Inglaterra. Mas já que parece não existir nenhum manuscrito original, alguns duvidam de sua autenticidade. Assim como os defensores da teoria de Orion, os sectários da Bíblia de Coubrin dizem que ele alerta para um desastre celestial, talvez na forma de uma catastrófica reversão polar. Nesse caso, isso resultaria na extinção de talvez 90% da vida no planeta. Mas, de acordo com a Bíblia de Coubrin, a força extraterrestre que provoca o evento não é o Sol. Em vez disso, a profecia cita um misterioso corpo celeste chamado de O Destruidor. O texto diz que ele não colidirá com a Terra, mas passará perto o suficiente para provocar uma devastação global. Ele possui o seu próprio campo magnético, positivo e negativo. O planeta Terra também possui seu próprio campo magnético. Ele nem precisa colidir, mas se passar raspando, pode literalmente causar elevações e reentrâncias na superfície. A Bíblia de Coubrin também conta como o Destruidor já passou pela Terra várias vezes. Segundo o texto, a última ocorrência devastou o Egito 3.600 anos atrás. Sua cor era viva e sua aparência flamejante, mutante e instável. E todos os homens concordam que era uma visão apavorante. O que realmente chamou a minha atenção na Bíblia de Coubrin é que os antigos egípcios nos contam que esse objeto voou pelo sistema solar muitas vezes antes e que 3.600 anos atrás foi um horror para eles. Mas os cientistas rejeitam essa afirmação. Estudos de mecânica celestial suficientes para concluir que nunca houve nenhum evento assim em momento algum na história humana. Os astrônomos estariam errados. Pode o Destruidor ser um planeta além daqueles conhecidos no nosso sistema solar, numa órbita longa e elíptica, que passa próximo à Terra uma vez a cada 3.600 anos? Tal corpo já foi objeto de conjecturas por mais de 2 décadas após uma descoberta intrigante no início dos anos 80. Havia muita preocupação em 1983, quando 2 astrônomos publicaram a sua descoberta de uma fonte de infravermelho. E naquela época houve especulações, não por astrônomos, mas por outros, de que esse era o planeta X, o 10º planeta. Nós acreditamos que esse objeto tem desde 4 vezes o tamanho da Terra até talvez alcançar o tamanho de Júpiter. Aqueles convencidos de que o planeta X existe e que está vindo na nossa direção apontam para mudanças astronômicas recentes, que eles afirmam ser o resultado de sua aproximação. Segundo dados de uma sonda da NASA, o Sol está mais ativo no hemisfério sul do que no hemisfério norte. A magnetosfera da Terra tem se enfraquecido e mudado, e na verdade está apontando para o sul. E inúmeras outras coisas que estão acontecendo revelam que existe algum tipo de perturbação lá fora. Se o planeta X existe e é o objeto ameaçador descrito na Bíblia de Coubrin, quando ele terá o seu contato imediato catastrófico com a Terra? Esse texto enigmático descreve uma série de eventos que parecem anunciar um momento. 110 gerações passarão no Ocidente, e nações se erguerão e cairão. Homens voarão no mar feito pássaros, e nadarão no mar feito peixes.
Isso tem tudo a ver com o aqui e agora. São aviões e submarinos. Uma geração pode estar entre uns 35 e 40 anos. Então, se você multiplicar isso por 110, é possível que estejamos nesse período de tempo de 3.600 anos, enquanto se correlaciona ao aqui e agora. De acordo com a Bíblia de Cobre, eventos como este são um sinal de que o retorno do destruidor é iminente. Mas cientistas